Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui mais um dia para lançar a campanha estadual e, na verdade, a campanha nacional de enfrentamento à violência e exploração sexual contra a criança e adolescente. Este ano, a campanha faz 25 anos. São 25 anos de luta, 25 anos de marco, que traz o enfrentamento, mas principalmente a política de proteção a todas as vítimas que passam pela violência, a violência sexual e a exploração sexual. E no nosso estado, não diferente do Brasil, nós, infelizmente, ainda somos o terceiro do país que mais violenta a criança no Brasil. E nós precisamos, mais uma vez, chamar a atenção de toda a sociedade amazonense, todo mundo, para proteger todas as crianças contra qualquer tipo de violência, principalmente a mais brutal de toda, que é a violência sexual. No dia de hoje, não estou aqui sozinha, estou com várias parceiras e com toda a rede de proteção para falar sobre este mal que assola o nosso estado, que assola o Brasil inteiro. Então, eu passo a palavra agora para a dona da casa, que sempre nos recebe, todo ano, abre a porta da secretaria e desse centro de mídia para que a gente possa chegar até o interior. Passo a palavra para a secretária Ana Maria, que é secretária executiva adjunta do interior. Bom dia a todos. Em nome do nosso governador Wilson Lima, da nossa secretária de Educação, professora Arlete Mendonça, e a todos aqueles que estão nos assistindo, aos nossos coordenadores distritais e regionais, aos nossos pedagogos, aos nossos gestores, professores, pais de alunos, alunos e a sociedade em geral. É um prazer estar aqui recebendo o Comitê de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estamos numa parceria com a Sejusques e demais secretarias. Hoje também estão nos assistindo os conselheiros tutelares, nossos psicólogos, nossos assistentes sociais da capital e do interior. E é um momento muito gratificante de estarmos aqui nessa campanha do Faça Bonito mais um ano e dizer que sabemos que é um tema tão difícil de se trabalhar e, ao mesmo tempo, tão importante, porque é a proteção das nossas crianças e adolescentes, que, como já foi colocado aqui, assola o país, e que nós, como educadores, e junto nesse comitê de enfrentamentos, estamos unidas para trabalhar. Primeiramente, nós vamos divulgar, nós vamos tomar conta, e vamos sensibilizar todas as pessoas que fazem parte desse comitê e de toda a sociedade para que as nossas crianças estejam cada vez mais protegidas. E nós agradecemos a participação de todos e queremos desejar um bom dia a todos e vamos estar juntos nessa luta. E agora eu passo para a secretária da Sejus, que é a secretária Rosalina Lobo. Obrigada. Um bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, pelos canais da SEDUC, do Centro de Mídias. Para nós, enquanto Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, é uma alegria podermos estarmos participando de uma agenda tão importante para a sociedade. E tão importante porque aqui eu trago a palavra em nome da secretária Jussara também, o agradecimento pela abertura das portas da Casa da SEDUC, nossa secretaria irmã, mas a qual nós temos tantas ações em conjunto, e queria também saudar aqui todos os componentes da rede de proteção que estão conosco hoje nessa agenda. É uma agenda muito qualificada e que bom que nós estamos podendo reunir tantas pessoas com um peso e um poder de fala e que vamos aqui com o objetivo de levar informações importantes e informações de qualidade para quem está assistindo aqui hoje e para convocar que cada pessoa que está nos assistindo também se qualifique como um agente de proteção, porque nós, enquanto órgãos do governo, queremos ser um governo que protege crianças e adolescentes do nosso estado. Nós temos agendas o ano inteiro, mas o mês de maio ele é um mês emblemático e mais significativo, onde a gente traz para a pauta
toda essa temática tão sensível, como já foi colocado aqui pela secretária Ana Maria, pela Amanda, e que será explorado ao longo dessa agenda de hoje. A ideia é que a gente possa, além de sensibilizar e qualificar as pessoas, convocar para que, ao longo do ano, todos nós possamos atuar na proteção de crianças e adolescentes do nosso Estado. E a escola, a gente tem uma agenda muito permanente, Sejusc e Seduc. O NISE, eu não poderia deixar de falar um pouco aqui disso, o NISE ele mapeia as escolas onde temos a sensibilidade maior por determinados temas, e esse é um dos temas campeões sempre, Amanda e a Ana Maria. Esse tema ele traz a necessidade onde aflora nos espaços, no território das escolas, onde aflora toda essa demanda que reflete com que as nossas crianças e adolescentes se sentem mais acolhidas e mais protegidas dentro do ambiente escolar. A gente chama que eu acho que é o melhor território de inclusão, e é lá que a criança, por muitas vezes, traz os relatos das violências. Portanto, muito obrigado. Desejo a todos nós que tenhamos uma boa agenda e para que todos os participantes que nos assistem possam também se irmanar e se mobilizar junto com a gente nesse movimento aí de fortalecer as ações de enfrentamento ao combate às violências e exploração sexual no nosso Estado, para que a gente mude esse cenário. Muito obrigada. Essa campanha ela se toma força no Brasil inteiro através de um grande núcleo que se chama Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual. Este comitê, ao longo desses anos, ele vem discutindo políticas de atendimento integral dessas crianças, que vai desde o atendimento até a responsabilização de todos aqueles que cometem o ato infracional ou o crime contra a criança e adolescente. Eu passo a palavra agora para a irmã Michele, que é a coordenadora, uma das coordenadoras da coordenação colegiada do Estado do Amazonas deste comitê. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Em nome do comitê e da coordenação colegiada, nós queremos saudar a todas as pessoas que nos acompanham e convidar para que assumam essa pauta do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual por meio do cuidado de nossas crianças e adolescentes. O comitê convoca todas as pessoas para que nesse mês, e não só nesse mês, possam assumir essa dimensão do cuidado e também, dentro do seu trabalho, de onde se encontram, possam fazer ações de prevenção. A campanha está completando 25 anos e é dever de todos nós ter esse cuidado com as crianças e adolescentes, tanto como sociedade civil, como também pela organização do governo, que nós possamos assumir essa campanha que nós abrimos hoje para todo o Estado, e as atividades que acontecerão ao longo desse mês e também em junho, e que cada um e cada uma possa assumir e se responsabilizar pelo cuidado da vida de nossas crianças e adolescentes em todos os espaços. Garantir a dignidade de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós, pais, mães, avós, professores, educadores, toda a sociedade assume esta responsabilidade. Não dá mais para dizer que a gente desvia o olhar a cada ato de violência. Nós ainda estamos num lugar onde o poder sobre sexo contra a criança ainda é muito violento. E esse interesse não é só das violências, mas também das pequenas trocas. A exploração sexual, ela cresce a cada dia diante da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. A troca de sexo com criança por um prato de comida, por um sanduíche, por um refrigerante, por um sonho, por um crédito no celular, isso tudo são trocas que acontecem diariamente, e que a gente precisa combater. A gente precisa diminuir o número da violência, mas principalmente da exploração sexual, porque os poderes um homem não pode trocar sexo com criança porque ele se acha nesse lugar de poder maior. E
E hoje, ao longo desses 25 anos, muita coisa foi garantida. Uma das coisas que foi garantida foi o atendimento na saúde, que é um lugar especializado hoje em todo o estado, em vários lugares do estado do Amazonas, existe implantado o SAVES, que é o Serviço de Proteção às Vítimas que são violentadas no nosso estado. Então, essa é uma garantia ao longo desses 25 anos. Uma outra garantia que nós temos é as delegacias especializadas. Em vários lugares do Brasil, nós conseguimos, ao longo desses 25 anos, que a segurança pública colocasse delegacia especializada que fizesse o acompanhamento com dignidade de cada criança. Um outro serviço que, ao longo desses 25 anos, nós garantimos foi que, na educação, a pauta de combate à violência sexual, mas, principalmente, a prevenção, acontecesse dentro das escolas. A escola é um lugar que protege criança. Então, é um lugar também onde a criança passa muito tempo da sua vida. Nesse lugar é onde acontecem os maiores relatos de violência. Os nossos dados ainda diz que o maior número de violência sexual contra a criança e adolescente é interfamiliar. Então, acontece na casa das crianças. Quando a criança vem para a escola, ela relata essas violências. E nós, no estado do Amazonas, principalmente aqui, nesta Casa SEDUC, tem um programa que é o POP, que é um dos programas que tem um fluxo de atenção à primeira revelação de uma criança que sofre violência sexual, seja interno, seja domiciliar, ou seja interno na educação. Então, esses são avanços que, durante esses 25 anos, nós conseguimos, a partir do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Agora, dentro dessa questão das conquistas, uma das coisas que nós avançamos foi a pesquisa, que é um dos eixos, e o protagonismo juvenil, que é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. E eu queria passar agora a fala para a doutora Meg, que, ao longo da sua prática, dos seus atendimentos, vem apresentar para a gente o que foi produzido, o que ela encontrou, que é o livro Flor Bela, que fala sobre a questão da proteção integral. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Meg Roy, sou advogada da Caritas, Projeto ISA, Ação e Proteção. Estou aqui nessa abertura da campanha Faça Bonito, nacional e estadual, para apresentar um instrumento para nós, como sociedade, não só a rede de proteção. É o livro Flor Bela, que nós lançamos em fevereiro. Esse livro é um livro, por assim dizer, infanto-juvenil, mas é para toda a sociedade. Ele é um livro aquarelado e que traz elementos da nossa flora amazônica, e traz o nosso amazonês também, e fala da violência sexual de forma muito sutil, de forma muito sensível, diz tudo, mas de uma forma muito cuidadosa. Então, a linguagem que eu consegui imprimir nesse livro é justamente trazer o assunto que é pesado, né? Como a Amanda já falou, mais de 70% dos casos é intrafamiliar, quer dizer, é no local que deveria haver o cuidado, o aconchego, o amor. Então, é mais difícil ainda falar desse assunto. E, então, ele traz essa forma, né, essa estratégia de fala do assunto de forma muito criativa, porque você vai falar do assunto, conta a história da florzinha, né, que é a Flor Bela, todas as nuances psicológicas dela, tudo o que é uma criança antes da violência, quando ocorre o marco da violência e pós-violência. Consegue falar com o pequenininho até o universitário tranquilamente, dependendo da abordagem. E esse instrumento, que é nosso, daqui do Amazonas, né, ele serve justamente para que a criança perceba quando o toque faz ela ficar triste, chorar, né, quando ela faz ela ficar envergonhada. E perceber é um instrumento de autoproteção. E, por outro lado, um instrumento também de sensibilização para os adultos, porque a criança e adolescente que é violentada, ela apresenta diferença, sinais. Nem sempre são verbais, porque ela nem sabe o que aconteceu muitas vezes, né? Mas sempre há um marco, uma diferença da criança antes da violência e depois da violência. E o Flor Bela, ele vem com essa
forma narrativa que faz a gente se instrumentalizar para falar desse assunto que é tabu, aqui no Amazonas muito mais, porque muitas vezes é naturalizado, né? De repente, ele é olhado de uma forma indevida, né? Propositalmente ou não, de forma conivente pelas mães, às vezes, pelas pessoas que deveriam proteger, mas é uma força, é nosso, já está sendo usado em algumas instituições para além do Amazonas, está sendo usado também pela CNBB, já foi apresentado em escolas particulares, escolas municipais. Hoje mesmo vou apresentar numa faculdade de Direito, né, porque o intuito é simplesmente esse, para que a gente consiga fazer com que nossas crianças e adolescentes se protejam, né? E os adultos fiquem atentos, porque assim a informação, a literatura, ela salva, ela cura, né? É um instrumento poderoso. Quanto mais informação, quanto mais nós falarmos a respeito, menos campo, sabe, terreno para esse crime, porque é um crime. A gente tenta, às vezes, abrandar, mas é um crime tipificado, existem penalizações, muitas vezes não acontece na velocidade que nós queremos, mas nós, como sociedade, a gente tem que olhar a criança que está lá na esquina e lembrar que ela é nossa, não só nossos filhos. Cada criança, cada adolescente é nossa responsabilidade. Eu tenho a ver com isso. E quando a gente entende esse eu tenho a ver com isso, não é daquele pai, é minha criança também, a violência, ela perde espaço. E nesse dia também, nós estamos aqui com uma das grandes parceiras que o movimento tem, e também quero falar que, ao longo desses 25 anos, uma das coisas que nós conseguimos avançar e garantir na política pública para criança e adolescente foi as varas, né? Porque é no Brasil inteiro, as varas de crimes contra a dignidade e violências de crianças e adolescentes. Aqui no estado do Amazonas nós temos 2 varas e a gente já vem trabalhando para a 3ª vara, que eu acho que vai ser um grande marco e uma conquista muito grande. Além da vara, a gente vem lutando por um centro integrado, que deve ser inaugurado há poucos dias, e esse centro integrado vai garantir. O bom seria que as crianças não sofressem violência, mas, ao sofrer a violência, a gente precisa ter lugares especializados, com pessoas especializadas, comprometidas, e que seja humanizado cada serviço para receber as crianças. A violência ela já é muito cruel. As crianças não podem mais sofrer outros tipos de violência, como a institucional. Então, ao longo desses anos, a gente vem, nesta política, garantindo que as crianças, de cada serviço que ela precisa, elas sejam atendidas com dignidade, com humanidade. Então, nós temos aqui hoje, para falar um pouco conosco de uma das leis que são marco para o nosso país, que é a Lei 13.431, de 2017, a doutora Diná, que é juíza da 1ª vara de crimes contra a dignidade e violência no nosso estado. Olá a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar todos os que estão nos acompanhando aí por todo esse vasto estado do Amazonas, agradecer à SEDUC, ao governo do estado, a oportunidade de estar aqui com essas pessoas que realmente fazem a diferença quando se fala em proteger, em assegurar os direitos previstos na Constituição e nas leis a crianças e adolescentes. Como foi dito, me chamo Diná Fernandes, sou titular da 1ª vara especializada em crimes contra a dignidade sexual e violência doméstica a crianças e adolescentes da comarca de Manaus, e vim aqui falar um pouco com vocês que fazem parte da rede de proteção em cada município desse nosso amado Amazonas, a respeito da Lei 13.431 de 2017, e o sistema da garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, rupturas, avanços e desafios no sistema de justiça. Bem, como sabemos, essa lei ela foi um marco, né? Ela foi um marco na proteção da infância e juventude. A promulgação da Lei 13.431 de 2017 representa um divisor de águas na forma como o Estado brasileiro deve tratar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, ao instituir um sistema específico para a escuta protegida e para o atendimento intersetorial integrado. Isso quer dizer o quê? Esse intersetorial integrado? Quer dizer que a articulação ela vem das diferentes áreas e setores do governo, como saúde, educação, assistência social,
para que todos atuem conjuntamente e complementarmente. Quer dizer, a criança ela é considerada como um todo. Não se trata mais da criança como um ser fragmentado, só cuidando, por exemplo, da questão psicológica dela. É preciso também dar o apoio na saúde, dar o apoio familiar, escolar. Então, essa lei ela veio demonstrando e dando o comando, né, de que o sistema ele deve garantir isso à criança. Então, essa norma ela concretiza o princípio constitucional da proteção integral, que está lá no nosso 227 da Constituição Federal, que todos nós que fazemos parte da rede de proteção sabemos, né, de cor, harmonizando-se com os comandos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, quem lembra, foi promulgado no ano de 90, e com os tratados internacionais de direitos humanos e a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é de 89. Bem, o que ela fez? Ela promoveu o rompimento com práticas históricas de revitimização institucional. Ela veio, de uma vez por todas, colocar no ordenamento legal que crianças e adolescentes devem ser ouvidas de forma humanizada, acabando com aquela forma inadequada e repetitiva que, muitas vezes, era confrontadora, sendo tratados como adultos desacreditados e submetidos a procedimentos marcados por violência simbólica e negligência técnica. Como foi dito, a criança já tem tanto aquele trauma da violência concreta em si, e quando ela chega para ser ouvida sobre a violência que ela sofreu, o que acontece? Nova violência, desacreditada, os setores não estavam esperando por aquilo, não estavam preparados, e a criança, por vezes, sofria a violência institucional. E essa lei ela veio dizendo, dando o comando que isso não pode acontecer. Vamos seguir, então. O cenário anterior à lei, ele promovia o silenciamento ou a revitimização. Antes da vigência da lei, o sistema de justiça e a rede de proteção infantil operavam sem um protocolo unificado. A ausência das diretrizes claras fazia com que as crianças fossem ouvidas múltiplas vezes em diferentes instituições, delegacias, hospitais, conselhos tutelares, audiências judiciais, reproduzindo a narrativa traumática sem apoio psicossocial. Ora, você fazer um ser em desenvolvimento, uma criança que não tem formação ainda nem psíquica nem física completa, repetir várias vezes algo que a traumatizou, não podia dar em boa coisa. Se até o adulto, quando vai repetir alguma coisa que lhe fere, cria bloqueios, esquece, quanto mais a criança. Ela está em formação psicológica, física, o que ela precisa de apoio, de cuidado. Só que aí houve um rompimento e ela sofreu uma violência, seja física, maus tratos ou até a famigerada sexual. Então, ela precisa, nesse momento, ser acolhida e não ficar sendo confrontada e revitimizada. Então, naquele tempo, antes da lei, não havia essa distinção entre a finalidade do atendimento psicossocial e a colheita da prova judicial. As pessoas iam de forma assim abrupta e atabalhoada, movimentando tudo, às vezes, é claro, com a intenção de ser rápida na providência, mas acabavam por piorar a situação da criança. Os profissionais eles atuavam sem capacitação técnica específica, em espaços hostis e sem adaptação à condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente. As crianças elas eram confrontadas com a aversão do agressor, gerando retração, medo e risco de descredibilização. O que acontecia? No fórum, a criança chegava, ou mesmo na delegacia, e era colocado lado a lado com seu agressor, que por vezes era quem sustentava a família, por vezes era um amigo influente da família, ou até mesmo um empregado de estrita confiança de seus pais. Então, a criança se sentia, com tudo aquilo na cabeça dela, um ser isolado naquilo tudo e confrontado com a palavra de um adulto. O que acontecia aí? A violência institucional.
ela era somada à violência originada, sofrida, minando a confiança no sistema de justiça e agravando o sofrimento psíquico das vítimas. Como foi dito certa vez, eu estava numa palestra daquelas muito boas que os representantes da Childhood Brasil fazem, e eu ouvi da boca de Itamar dizendo: tem que valer a pena contar o que aconteceu, tem que valer a pena revelar. Por que eu vou revelar? Você pensa que a criança não está em formação e ela não sabe? Os perigos que ela está passando, ela sabe. E como ela faz? Ela se protege, ela se fecha. E, às vezes, quando é revelado, ela passa a ser, quando não tem a proteção adequada, ela passa a ser vítima de mais violência ainda, porque ela é apontada como um ser vulnerável que ninguém acredita. Então, vem um outro abusador e passa a violentar, fazer os maus tratos, porque percebeu que ninguém quer ouvir o que aquela criança vai falar. Então, ela vai continuar ali sendo objeto de descaso, negligência, violência e abuso. Vamos prosseguir. Então, o cenário existente desrespeitava o artigo 100 do ECA. Quem lembra o que diz, senhores conselheiros tutelares, todos da rede de proteção que estão aí nos acompanhando? O que diz ali o 100 do ECA? Ele fala das medidas de proteção, né? E quais são ali os itens que a medida de proteção precisa observar? A criança e o adolescente, ela é sujeito de direitos. O direito à proteção integral é prioritário. Todo e qualquer trato com criança e adolescente deve atender ao interesse superior da criança e do adolescente. E a intervenção ela tem que ser precoce. A intervenção das atividades competentes deve ser feita logo que a situação de perigo ou violação de direitos seja conhecida. Então, não dá para a gente postergar. Então, era assim que a coisa ficava tumultuada, porque todo mundo querendo tomar logo as providências, fazia de maneira sem coordenação, desarmoniosa e causava mais violência. A lei veio trazendo os protocolos, veio dizendo o que deve ser feito, veio dizendo como deve ser o ambiente e tudo mais para que todos ali do Brasil, que tenham acesso àquela legislação onde a gente vive, né? Seja lá em Brasília ou aí em Erunepé, seja lá em São Paulo ou aí em Juruá. Você também, conselheiro, você também, professor, você está sujeito a essa legislação, né? Então, a gente vai aplicar esse mesmo protocolo que a lei trata. Ela também desrespeitava as regras de Brasília, né, de 2008. O que essas regras de Brasília falam? Ela trata da questão da vulnerabilidade, que todos sabem que a criança é um ser vulnerável porque está ainda em formação. Podemos prosseguir nos slides. Os avanços normativos da lei 13.431 de 2017, estrutura, princípios e garantias. A lei estabelece uma arquitetura normativa própria, assentada em 5 pilares fundamentais. Quais são? Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, integrado e intersetorial. É aquilo que eu falei no início, a integração, né? Rede, né? Aquela coisa que não é assim, cada um no seu quadrado, não. É cada um fazendo o melhor que tem que fazer e levando em frente o seu trabalho para que aquele trabalho não seja perdido. Todo mundo se comunicando ao mesmo tempo e de maneira a garantir àquela criança a proteção, a segurança de continuar no procedimento. A escuta especializada, que está no artigo 7º, inciso 1, o depoimento especial, artigo 7º, inciso 2, direito à não revitimização e produção antecipada de prova. Então, podemos seguir nos slides. O Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, integrado e intersetorial, promove a articulação entre órgãos do Sistema de Justiça, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, Saúde, Educação, Assistente Social e conselheiros tutelares. Essa articulação rompe a lógica fragmentada e institucionalmente desarticulada anterior, sempre falando articulação. Eu vou receber essa criança, eu vou acolher e vou preparar essa criança para o próximo passo, de maneira que ela sinta que vai poder chegar até o final, se assim quiser. Vamos avançar falando sobre a escuta especializada, que está no artigo 7º, inciso 1 da lei.
Bem, é importante destacar o final do artigo 7º. O que diz lá? Que a oitiva, a escuta, ela é limitada ao relato estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade. Ela é realizada no âmbito da rede de proteção por profissional capacitado. Tem a finalidade acolhedora e não probatória, visando encaminhamentos e cuidado integral, especialmente nas etapas iniciais da revelação da violência. Então, qual é o objetivo aí da escuta especializada? Providenciar medidas de cunho protetivo. O foco é na vítima e não no agressor. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça. A gente precisa, quando receber a criança ali para a escuta especializada, a gente tem que ouvir estritamente o necessário. Por quê? Lembra que eu falei que quanto mais a gente faz a criança repetir, ela vai, às vezes, cair em contradição, ela é uma criança, né? E principalmente aquelas abaixo de 7 anos, que eu vou falar mais à frente. Então, a gente precisa receber. Você que recebeu alguém, uma criança, uma adolescente, recebe, acolhe, deixa ela ver em você alguém que ela pode confiar. Sem perguntas, sem inquirições. Só deixa ela falar. E ouve. Né? Aí depois você vai, encaminha. Está vendo que aquela criança está ali com alguma marca, alguma situação. E isso a gente fala de toda a violência, viu, gente? Não é só a sexual, não. São os maus tratos, a tortura. Tudo isso que a gente sabe que cada vez mais vem aparecendo. Não é que aumentou, viu? Tudo bem, pode ser que aumentou, mas vai aparecendo mais porque a nossa estrutura está melhor. Então, cada vez mais pessoas vão procurar. Você, conselheiro, vão procurar você aí, de repente, do sistema de saúde do município, porque é em você que ela viu aquela segurança. E você, como esse integrante da rede, deve acolher, deve escutar, deve providenciar os encaminhamentos da saúde, de repente ir lá na escola também ver se essa criança está na evasão escolar, se ela parou de ir na escola e acompanhar para que ela não perca, dentro do possível, aquele ano. Tá? Então, o que acontece aí? Esse atendimento humanizado, o ambiente seguro, tá? Um acolhimento psicológico. É importante que o município tenha aí essa estrutura da equipe multidisciplinar, porque nesse momento da escuta especializada, é isso que a criança precisa, minha gente. A questão da punição e responsabilização é mais para frente. Ok que nessa hora a gente pega os itens essenciais para ter, né, o que se chama de autoria e materialidade, até para poder encaminhar para a delegacia, mas de maneira muito sutil. Você que recebeu aí essa criança e você não é o delegado, qual é o teu foco? É a criança. É ver se a criança está bem, é ver se a criança precisa ali que alguém vá lá na casa acompanhar. Se ela diz, por exemplo, como foi revelado aqui, que mais de 80% do crime é dentro de casa, se ela vai precisar de uma medida protetiva para que esse agressor seja afastado. Né? O que ela vai precisar ali? Não te preocupa no momento de responsabilização do agressor, te preocupa em proteger a criança. Podemos seguir. O depoimento especial, esse sim, ele tem cunho probatório. Né? Ele é colhido em juízo com finalidade probatória, respeitando os direitos do réu, ao contraditório e à ampla defesa, mas em formato protegido e não revitimizante. Lembra que eu falei que antes a criança e o adolescente ele era um mini adulto, ele era inclusive submetido diretamente às perguntas do advogado, coisa que a lei veio quebrando, aí, rompendo com esse confronto. Ele deve ocorrer em ambiente adequado, com intermediação de profissional especializado, geralmente psicólogo ou assistente social, capacitado em desenvolvimento infantil e comunicação protetiva. Nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, é o que acontece mais ou menos hoje em dia no nosso depoimento. Essa imagem, essa figura aí, ela está dentro de uma sala que não é dentro da vara. Hoje aqui em Manaus é assim, a criança chega, ela vai para o departamento psicológico lá que a gente tem, a coordenadoria psicossocial, e ela é acolhida por um assistente social ou um psicólogo, a intimação já vai assim, ela chega com o representante legal dela e
vai para outro andar, diferente do andar em que fica a vara, justamente para a gente evitar ao máximo que ela encontre com o réu, com o agressor. Então, chega lá, ela tem esse ambiente acolhedor, vai conversar, o início começa sobre a vida dela, do que ela gosta de fazer, tenta deixar o relato livre, vir espontaneamente, né? E o juiz, com o promotor e o advogado, eles ficam acompanhando lá na vara por meio de um visor, né? Porque tem uma câmera lá nessa sala, então a criança em nenhum momento vai assim ficar pensando, a juíza está me olhando, o juiz está me olhando, o promotor está ali. Ela é avisada, porque é tudo muito claro. Antes de começar o depoimento especial, o entrevistador, que é como a gente chama o profissional, fala para ele, olha, nós vamos começar a lhe ouvir aqui, lá na sala de audiência tem a juíza, tem o promotor, tem o advogado, e a seu pedido o réu não vai ouvir. Na maioria das vezes, a criança, o adolescente pede para que não seja ouvida naquele momento pelo réu. Ela se sente mais segura assim. E a lei e a jurisprudência garantem esse direito. Por quê? Porque o advogado ou o defensor estão ali garantindo o contraditório e a ampla defesa. Isso é crucial para que a criança não trave. Muitas vezes, há tempos atrás, por insistência de advogado ou alguma coisa assim, a criança... E tinha que avisar. Quando o réu está ouvindo o que a criança está falando, a gente precisa avisar. Tudo é claro e transparente para ela. E ela travava, ela começava a chorar. Ela ficava falando, ele está me vendo, eu não vou conseguir falar. Então, o avanço da jurisprudência, que é o que os tribunais superiores pensam sobre o assunto, e da própria lei, garantiu com que os profissionais que atuam na defesa dos réus entendam isso, que isso pode prejudicar aí a prova, e eles acompanham e depois repassam para seus clientes o relato sucinto que quiserem repassar do que a criança falou. Mas, no momento da fala, o réu não tem acompanhado a fala da criança. Podemos seguir. Bem, o direito à não revitimização. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês gira em torno disso aí, né? Veja, a criança ela já teve um direito violado. Ela está ali numa situação de vulnerabilidade. Se a gente ficar insistindo em tratar a criança como um adulto, ela vai ser revitimizada, ela não é um adulto. Então, ela está com esse direito à não revitimização, ele está consagrado no artigo 8 da lei, né? E garante que a criança ou adolescente seja ouvida o menor número de vezes possível por profissionais treinados em local adequado e sem exposição necessária a estresses emocionais. Aí está a não exposição de falar na frente do réu. Por isso, toda essa proteção que a lei trouxe. Essa questão de falar uma única vez, ela é bem complexa e difícil de ser implementada, né? Mas nós estamos aí com essa notícia alvissareira, né, que em breve teremos nosso centro, né, integrado de apoio à criança e ao adolescente, onde está aí um projeto de que realmente no Amazonas nós tenhamos essa escuta única, né? Os fluxos e os trabalhos estão aí em andamento, né, para que nós possamos garantir a não revitimização da criança com várias escutas. E como que isso aconteceria de fato? E a lei coloca isso no artigo 11. Voltemos aos slides. É a produção antecipada de prova. O artigo 11 da lei e o artigo 225 do Código de Processo Penal autorizam o juiz a ouvir a vítima por meio de depoimento especial em caráter de urgência, com celeridade e cautela, especialmente quando há risco de esquecimento, manipulação ou retratação da vítima. A jurisprudência nacional vem reconhecendo essa providência como essencial nos crimes sexuais. Bem, o caput desse artigo 11, ele estabelece que o depoimento especial reger-se-á por protocolos, é aquilo que eu falei. Existem protocolos de entrevista forense para ouvir crianças. Então, por isso, a importância da capacitação do profissional que vai ser o entrevistador forense na coleta de provas. E aí ela coloca assim, ó, sempre que possível será realizado uma única vez. Então, é nesse sempre que possível que a gente está caminhando.
Quando dá, a gente faz, quando não dá, a gente não faz. Ocorre que, lá no parágrafo único, a lei veio dizendo quando deve ser assim. Quando? Quando a vítima tem menos de 7 anos e quando é crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, todo o Brasil ainda está aplicando só o CAPT, praticamente. Por quê? Falta de estrutura, falta de profissional, porque para ouvir em antecipação de prova, você precisa da estrutura de ter um juiz, de ter um promotor, de ter o defensor e o advogado, e de ter o entrevistador forense, é uma estrutura considerável. Então, e a pauta de audiências também disponível. Como foi falado, hoje nós temos 2 varas, né? E tem aí a pretensão da implementação da 3ª. Então, tudo isso aí vai ajudar essa ampliação a que se implemente esse parágrafo 1º que diz que quando a vítima for menor de 7 anos e que quando a violência for sexual, ela seja ouvida em depoimento especial, antecipado, em prova antecipada, uma única vez. Mais perto possível da revelação. Para quê? Para que, de uma vez por todas, ela esqueça isso e não tenha mais que falar sobre isso. Ainda que a gente tenha todo o esforço, e nesse momento eu quero agradecer a todo o apoio que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tem dado à competência da violência contra a criança. Nós temos entrevistadores forenses capacitados, o apoio da presidência do tribunal, na pessoa do desembargador João Fernandes, e todos que o antecederam, é crucial para que a gente consiga ter o apoio e a estrutura na vara e a gente consiga fazer o maior número de antecipação de prova possível, também na parabenização ao Ministério Público do Estado do Amazonas e à Defensoria Pública, e a comissão também da OAB, que tem feito várias capacitações, porque você advogar para um criminoso, um réu, vamos usar assim, um suspeito, que fez violência contra a criança, não é tão fácil assim, porque você precisa entender todo esse sistema de proteção, mesmo quando a gente vislumbra o princípio da presunção de inocência. Né? É claro, ele ainda é inocente até que seja julgado e condenado, mas ali nós temos uma certeza, qual é? A proteção integral. Então, quando se pensa no princípio da presunção de inocência e o princípio da proteção integral e prioritária à criança, que a gente chama o conflito aparente desses princípios constitucionais, qual é a prioridade absoluta? É não revitimizar. Não revitimizar não quer dizer que eu já estou considerando o acusado culpado. Não tem nada a ver isso. Ele está tendo todo o direito de se defender. Mas a gente precisa tratar a criança como um ser em desenvolvimento. E aí a lei veio trazendo todo esse aparato para que a criança seja ouvida em juízo. Vamos correr, porque o tempo voa, né? Então, voltando aos slides, eu trouxe aqui algumas implicações para a estrutura institucional e fontes de financiamento. Doutora, a senhora falando sobre fontes de financiamento, porque não dá para trabalhar sem dinheiro, gente. Não dá. O dinheiro público ele precisa ser tratado com planejamento, com destaques, e todo mundo sabe aí que são os nossos parlamentares que cuidam disso também do orçamento público, e também vem para o executivo. Né? E cada poder aplica, dentro do seu duodécimo, dentro do seu repasse, também o seu planejamento no investimento. Então, é necessária a adequação dos espaços físicos. Né? Olha aí, nós temos uma sala aí. Então, tem que ter o isolamento acústico, tem que ter aí uma certa ludicidade, os brinquedos, principalmente naquela sala, quando a criança, né, o adolescente não precisa tanto disso, mas a criança ela precisa ter uma sala agradável. Até em consultórios médicos, né, pediatras, quando a gente chega num pediatra e chega num médico, né, de adultos, num geriatra, eles preparam coisas agradáveis lá para os seus pacientes esperarem. Tem sempre um vídeo passando, uma música, tem um ambiente acolhedor. Por que na justiça nós não também podemos ter um ambiente que a pessoa espere com humanização, que ela não se sinta, quer dizer, se sentir ansiosa, ela vai se sentir, não tem jeito, mas que ela se sinta um pouco acolhida ali. Esse ambiente foi preparado para mim receber, para eu esperar. Né? Então, também vamos lá, o equipamento audiovisual adequado, que eu falei para vocês, que a gente precisa ter o visor,
para mostrar a sala de depoimento especial, na qual o juiz acompanha, né? Alguns países, eles não usam esse que o nosso país usa, que é o equipamento audiovisual, eles usam aquela sala de espelho, né? Em que a gente vê muito em filme americano isso, que a pessoa fica falando ali naquela sala e não sabe que está sendo vista por uma outra pessoa, que seria o juiz que está do outro lado da sala. Podemos passar. Capacitação permanente. Essa capacitação de quem ouve, tanto na escuta como no depoimento, ela deve ser focada no desenvolvimento infantil, para que o entrevistador e aquela pessoa que acolhe saiba, né, que a criança está em desenvolvimento, como lidar com isso. Isso é coisa profunda, né, coisa de graduação, de faculdade, é claro. Mas há cursos específicos que dão noções para o entrevistador poder lidar com a criança. A capacitação também em cursos que falem sobre traumas e abusos sexuais, a técnica de escuta empática e comunicação não violência, e cursos de direitos humanos e justiça restaurativa são bem agradáveis e necessários. As fontes de recurso e responsabilidade interfederativa. Eu trouxe alguns aqui que eu considerei adequados. Nós temos o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, que tem toda uma regra para que se acesse, né? Mas tem lá disponível. Emendas parlamentares, vários parlamentares aí que apoiam, que levantam a bandeira sobre a defesa de crianças e adolescentes, podem, né, fazer um destaque e mandar aquela verba para órgãos sérios, que tratam e que cuidam e que fazem parte do sistema de garantia de proteção dos direitos das crianças. É uma verba muito vinculada, cheia de prestação de conta, mas é legal de receber e é até um incentivo a quem estiver nos ouvindo por aí e quiser, você que tem um mandato, né, dedicar um pouco aí dessas suas emendas para essa causa, é muito bem-vindo. Convênio para o centro integrado, verdade, doutora Meg, para o centro integrado está aí, tá? A oportunidade de fazer a diferença e deixar lá a participação do seu mandato, da sua colocação lá no centro integrado. Convênios com universidades e organizações de sociedade civil também tem essa possibilidade. Termos de ajustamento de conduta, os TACs, que geralmente feitos com o MPF. Nós temos um grande exemplo da doutora Alzira, que é uma entusiasta da causa, que é participante de quase todos os grandes projetos do Estado do Amazonas, são feitos por TACs, que a doutora Alzira, do MPF, nosso abraço, fez aí. Orçamentos públicos, o LOA e o PPA de cada ente, e os recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional. Nós temos relatos que, de forma também muito exclusiva, em alguns estados do país, foram feitas esses destaques de verbas e utilizado para dar a estrutura necessária ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. É bom falar também que tudo isso se aplica, eu estou falando muito de vítima, né? Mas também as testemunhas. As testemunhas também sofrem os traumas, é claro, uma gradação menor, mas ela ter visto, e elas são ouvidas, quando, por exemplo, é indicado que a outra irmã percebeu e viu o ato que sua irmã mais nova estava sofrendo violência sexual, ela é apontada para ser ouvida. Então, essa audiência nós temos, eu já fiz audiência com 3 depoimentos especiais. A da própria vítima e de suas 2 irmãs. São audiências longas e que os profissionais, de fato, precisam estar muito capacitados até para a sua própria saúde mental, porque são relatos profundos e relatos que precisam ser conduzidos da forma isenta e idônea, né? Sem intervenções desnecessárias. E o ser humano, ele é muito ação e reação. Você receber esse treinamento de que você não pode ficar interrompendo a criança ou falando coisas que não devem ser faladas é crucial para o sucesso do depoimento especial. Então, gente, podemos prosseguir, estamos indo para o final já. Da letra da lei à prática protetiva. A Lei 13.431 de 2017 é mais que um dispositivo processual. Ela é um instrumento de justiça restauradora e transformadora. Ela exige do sistema de justiça, especialmente do judiciário, e aqui eu falo
do meu lugar de fala, né, como juíza da vara especializada, ela exige um novo olhar que compreenda a infância não apenas como uma fase de transição, mas como tempo presente de direitos. Essa criança, ela não está só se formando, ela tem direitos nesse momento ali, que são só daquele momento. Deixar a criança passar por sua transição, negando os direitos que estão previstos, é crucial, é muito danoso e pode causar danos irreversíveis. Romper com a cultura da revitimização existe investimento, cooperação institucional e vontade política, mas, acima de tudo, requer um compromisso ético com a dignidade da infância, para que cada escuta não seja mais um trauma, mas um passo na direção da reparação e da justiça. Eu concluo a minha fala com essas três... Pode passar. Com essas três frases simples, mas que eu gostaria que todos nós tivéssemos sempre em mente, né? A escuta protege. A voz da criança importa. Todos juntos pela proteção das crianças e adolescentes. Muito obrigada. A gente aqui agradece essa oportunidade, mas a gente vai passar por algumas perguntas, doutora. Pois não. E uma delas é, a gente aqui na capital tem esse cenário, que é um cenário que a gente vem trabalhando com muitas lutas para garantir esse atendimento mais personalizado, mais humanizado para as crianças. Mas o que a senhora poderia falar para o interior do Amazonas, onde é uma única vara que atende todo mundo, e principalmente nessa questão da escuta e do depoimento? A gente tem muita gente ouvindo, e eu acho que é muito importante falar desse lugar que é o nosso Amazonas, que é tudo tão distante e que acaba a gente confundindo esses papéis, né? E aí, para mim, é importante a senhora falar que esse lugar de escuta, por exemplo, a gente já andando nesses interiorzão do nosso estado, existem alguns lugares que a sala de escuta, preparar uma sala de escuta ali na sala do CREAS, para aquela criança que tem uns brinquedinhos e ela atender ali, ser ouvida ali. E é importante relatar que a escuta é uma coisa muito imediata, né? É um momento imediato, que o depoimento, sim, é um outro lugar. Então, e que principalmente o CREAS, que é o lugar de fortalecimento de vínculos, que depois essa criança e essa família vai voltar para ali como trabalho de rede, para ter um atendimento continuado. É a importância que esse rompimento de confiança não aconteça, né? Que a confiança se mantenha. Eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho de como olhar essa lei ali no interior, com as ferramentas que a gente tem no interior do Amazonas. Claro, Amanda. Isso é uma realidade inexorável que nós temos da diferença, né, da estrutura na capital, até porque temos uma vara especializada, com a estrutura do interior, em que o juiz, de fato, cuida, né, de todos os assuntos, de todos os vulneráveis, né? E essa questão do CREAS. Quando o CREAS recebe a família, geralmente chega ali um familiar e a criança, ou, de repente, um professor, né, alguém recebe ali. E aí você diz, ele é um espaço de confiança. Ali ele vai continuar acompanhando e ele não pode, né, romper essa confiança. De fato, você que trabalha aí no CREAS do município, você precisa lembrar disso que eu falei na fala, que você vai tentar ouvir estritamente o necessário. Deixar o relato livre acontecer. Quando você percebe que a coisa já chegou a um limite, você, acolhendo quem está com a criança, o responsável, e a própria criança, você diz, agora já tenho o suficiente que eu preciso. Eu gostaria muito de ficar lhe ouvindo mais, mas eu tenho uma orientação que eu não sou a pessoa que vai ouvir na integralidade o que você precisa falar. O que nós temos aqui já é o suficiente, eu vou lhe dar, e isso é muito importante, ela sentir que não vai ser jogada para a porta de fora e ninguém mais vai querer saber. Nesse momento é o que ela precisa, acredite. Você interrompe ali e diz, agora eu vou lhe dar toda a atenção que você precisa. Vamos ver, vou te encaminhar para os exames, vou te encaminhar para a delegacia, vou te encaminhar, de repente,
chama um conselheiro tutelar que está lá de plantão naquele dia, de serviço naquele dia, mas aqui nós não precisamos avançar. Você guarda isso aí e vou te encaminhar para um lugar onde você vai ser ouvida. E lá, ou o conselheiro tutelar ou a delegacia vai prosseguir. Uma vez eu vi alguém falando que hoje em dia todo mundo tem celular para tudo, né, minha gente? Então, a pessoa dizia aí uma coisa interessante. Quando alguém, uma criança, um adolescente, começar a conversa com você, te contando de algum abuso, é importante que você ou anote só o que ela falou para não perder o relato da criança, ou filme. E aí você, porque criança hoje em dia, ela mesma é acostumada a se filmar. E aí você vai dizer para ela, olha, isso é muito importante que você está contando para a titia, para mim. Eu vou filmar um pouco, mas só eu vou ter isso e já vou passar para a autoridade. Isso é muito polêmico, isso que eu estou falando para vocês aqui. Mas lá fora tem sido uma experiência interessante, porque não se perde o primeiro relato espontâneo, e a criança vê que você vai tomar uma providência, ela não fica falando mais ali, tentando, nem você perguntando nada. Tá? Essa primeira fala no CREAS, você não precisa perguntar nada, porque quanto mais você pergunta, mais você alonga. Então, a criança contou, você acolhe, diz que vai ajudar, vai tomar providências e chama o conselheiro tutelar para encaminhar para a delegacia. Você não precisa se preocupar em prolongar isso, e se você tiver um celular, grava essa revelação para que seja trabalhado para os próximos. Alguns estados, acho que é o Paraná, eles têm um prontuário que espalhado por todo lugar, e aí eles vão escrevendo de maneira resumida, e esse prontuário ele vai acompanhando em cada lugar que a criança passa. É como é no hospital, né? Que mudou o plantão, o médico chega lá e vê o que está escrito no prontuário, para não ter que perguntar de novo do paciente o que ele está sentindo. Então, talvez essa técnica simples de você anotar o resumo, se não quiser gravar, porque eu sei que é problemático, né? É uma criança, como é que você vai gravar uma criança que não é sua? E se esse dado vaza? Então, anote de maneira reduzida, acolha a criança e diga que vai tomar as providências. Agindo assim, você não vira as costas para a criança, você não se nega a ouvir e tomar as providências, e você não se ocupa demasiadamente de uma competência que não é sua. Não sei se respondi a contento. Uma das outras coisas que tem acontecido muito no interior do Amazonas, por exemplo, na semana passada eu estive em 2 municípios, no Rio Juruá, outro no Rio Amazonas, e nesses 2 municípios que eu passei, passando pela saúde, eu encontrei ali nos dados da saúde, só até agora, né, de janeiro até maio, houve 5 casos em cada município, que eu achei super curioso, 5 casos de gravidez com menores de 14 anos. E aí é importante, o que eu queria que a senhora chamasse a atenção, já que nós temos tanto município participando, né? Barreirinha, eu vi que tem a Barreirinha, da São Gabriel da Cachoeira, a Silves, Iranduba, tem muitos municípios participando. Então, geralmente, no interior do Amazonas, existe uma naturalização da questão da gravidez na adolescência e na infância, que é o que é mais grave, e geralmente essas gravidez elas ficam como adolescente grávida, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão do estupro de vulnerável a partir das menores de 14 anos, e que a gente precisa que seja levantado dentro dos municípios. Quer dizer, a gente rompa essa questão da naturalização e a gente começa a colocar que uma menina menor de 14 anos que engravida, ou qualquer ato, né, que é o que a senhora vai falar, com menores de 14 anos, que é crime, que a gente precisa falar sobre isso. Isso mesmo. O artigo 217-A do nosso Código Penal é que capitula, né, tipifica qualquer ato libidinoso. Inclusive, atos libidinosos, eles são aqueles que acessam partes íntimas da criança e do adolescente, né? E existe julgado, jurisprudências que usa a expressão beijo lascivo, por exemplo, né? Essa questão do beijo em criança é uma coisa complexa, muito complexa, e, na dúvida, é melhor você beijar a criança só na testa, né? Porque esse negocinho de selinho, que às vezes o pai e a mãe dão, ok, isso é entre eles, mas aí vem o outro,
essa criança é acostumada a beijar na boca, então eu vou dar esse selinho também, né? Então fica para reflexão. A questão da gravidez é interessante porque eu fazendo pesquisas, né, para escrever sobre o assunto, eu vi que os dados da gravidez na adolescência, eles geralmente estão realmente na saúde, porque ela precisa entrar, né, e às vezes precisa do consentimento do aborto, porque faz mal para a saúde, ela não tem condições de levar essa gravidez, mas na questão criminal, ela é negligenciada, né, porque geralmente foi alguém de dentro de casa. E aí, como é que vai acessar isso aí? Não teve a revelação. Essa adolescente não procurou ninguém para conversar sobre isso, ou se procurou, essa pessoa abafou. É aquilo que a gente faz do ambiente acolhedor, de vocês, no teu município, ter uma conscientização, que tem aquele lugar lá que a criança e o adolescente pode comparecer e revelar, porque isso vai ser verificado. Então, eu vejo como isso, Amanda. A adolescente, às vezes, procurou e não foi ouvida, ou não procurou, levou a gravidez e só se preocupou com a saúde. E as pessoas que estão ao redor dela lá só procuraram saber da saúde dela e do bebê. Mas o crime cometido aí, porque é crime, não interessa quem foi, ela tem menos de 14 anos. Foi uma conjunção carnal, que é o ato sexual no topo da pirâmide, e levou a geração de uma criança que vai nascer em que estrutura familiar? A gente também não pensa nisso, mas esse feto, essa criança em desenvolvimento, ela também, que tem direito a nascer num lar seguro, onde ela vai ser ouvida e tal, também já está aí às vésperas de não ter nenhum direito garantido. Então, é importante a gente garantir um ambiente seguro para revelações e talvez dentro de um hospital, dentro da rede pública, nesses casos da gravidez precoce, que é como se fala, gravidez precoce, né? Mas se esquece que é um crime. Procurar saber e ter um psicólogo lá é tão difícil, porque sempre vai passar por profissionais capacitados. Por isso que tem que ter a emenda parlamentar, a verba, para que cada hospital, cada UBS lá do interior, porque não tem nem hospital no interior, né? Cada posto de saúde tem um profissional da psicologia que atenda esses casos aí. Porque, na verdade, a gravidez, como um todo, ela é algo que mexe com a mulher adulta. Ela também precisa de um psicólogo, né? Estudos atuais dizem que isso faz parte da saúde da criança, porque tem muita mãe que, sem querer, rejeita o próprio filho. Então, a gente falando da gravidez no geral. Quanto mais uma criança, 12 anos grávida, precisa de um psicólogo lá. E isso vai de você, governante, prefeito, governador, né, parlamentares, nessa colocação de profissionais no hospital, se preocupar em ter um psicólogo responsável por ouvir grávidas adolescentes, que aí, de repente, surja a revelação e aí é necessário fazer os encaminhamentos, né? E uma das coisas que acontece nessa questão da gravidez, só ainda mantendo essa pauta, que é uma pauta que chama muito atenção no estado do Amazonas, né? Acho que a região norte, ela naturaliza muito isso. E aí acaba tendo uma culpa para a menina, né? A menina, ela acaba levando a culpa desta gravidez e assumindo todo o erro de outro. Na grande maioria das vezes, esse pai, e é importante a gente falar que criança não é mãe e estuprador não é pai. Então, a maioria das vezes, essa criança, essa menina, ela assume essa responsabilidade e é muito mais fácil para a sociedade taxar essa menina como a menina enxerida, a menina que andava solta por aí, a roupinha que ela usava, por isso que ela foi abusada, e ela assume esta responsabilidade, que é uma responsabilidade para a vida inteira, tendo que gerar e criar e perdendo toda a sua infância, porque aí sim as infâncias são roubadas, né? Porque é uma criança que acaba tendo uma outra, e esse adulto que foi o abusador, né? que é o abusador, ele evade, né? Ele vai embora, deixa a responsabilidade para aquela menina e com a sua família. Na grande maioria das vezes são meninas mais empobrecidas, em situação de vulnerabilidade, e aí ela assume essa responsabilidade e essa família assume junto mais alguém para dar manutenção. E essa menina perde tudo, e a primeira coisa que acontece, ela
sair da escola, abandonar a escola, ter que trabalhar para sustentar este filho, né, e a sua vida toda acaba se perdendo ao longo disso. Então, a gente chama a atenção. O trabalho da campanha é uma campanha do ano inteiro, mas esse mês de maio a gente faz um crescimento desta campanha para a gente falar que não é responsabilidade somente da menina e que o abuso, a violência sexual, ela tem que ser combatida todo dia. E aí eu estou fazendo as perguntas, porque eu vi que não tem muitas perguntas ali, doutora, então estou aproveitando para fazer minhas perguntas para a senhora. Perfeito. E a gente precisa falar um pouco mais com os homens, né? Porque, ao longo desse tempo, a gente vem falando da prevenção, falando para as meninas se prevenirem e se protegerem. Mas está na hora, talvez, de a gente começar a falar com esses homens, porque, mesmo a senhora que está nesse lugar, que dá uma sentença, né, uma condenação, este homem ele vai para a prisão, ele fica um período preso, mas não é uma prisão perpétua. O Brasil não tem prisão perpétua, muito menos pena de morte, né? E não tem que ter mesmo. Esse homem ele vai voltar. E se 80%, mais de 80% destes homens que cometeram essas violências sexuais, eles são interfamiliar, ele vai voltar para esta família, né? Então, que recado a senhora dá para a sociedade sobre esta questão deste homem, que vai ser penalizado, que a justiça faz o papel dela, que é a condenação, mas que uma hora ele vai sair do presídio e ele vai voltar, né? Então, que orientação, que fala a senhora traz para essa sociedade? É uma reflexão profunda, né, que passa aí por princípios e pelo dia a dia do lar de cada um, né? Porque é no lar que a criança se forma como ser humano, o seu caráter, os seus princípios, os seus costumes. O importante que tem que ter, não só na cabeça dos homens, como também das mulheres adultas que estão lá, é que criança não está preparada para sexo. Eu penso muito isso. E aí vem cada vez mais uma sociedade sensualizada, músicas, filmes, roupas, danças, tudo, né? E é difícil porque são modinhas, são costumes alastrados e tudo mais. Pense nisso, na dúvida, tá sensual, é uma coisa que vai fazer mal para a sua criança, porque está demonstrado, né, que o sexo ele desregula todo o organismo da criança. Essa criança não consegue mais estudar e se concentrar. Os relatos que nós temos das escolas, de como a maioria, 90%, é que essas crianças perdem um ano, né? E, voltando à pergunta específica sobre os homens, de fato, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, porque você precisa ter uma outra mulher cuidando da sua menina. Foi falado ali, eu li, Amanda, que meninos também, né, são abusados. E também o seu menino, né? Tem coisas que a sociedade, no geral, não estou falando só brasileira, não, é mundial. Precisa pensar sobre, é melhor ser exagerado no cuidado ou na liberação? Fica essa pergunta para você. Cada um responde como quiser. Porque quando a gente vai e exagera nas proibições, você é moralista, você é proibidora, né? Todo mundo tem medo dessa pessoa aí que já chega corrigindo. Já a pessoa que deixa fazer tudo, é liberal, ela é bem vista e bem recebida em tudo que é canto. Porque ela não intimida ninguém, ela não diz que não está nada errado. Mas é preciso que a gente coloque rédeas e diga os limites para os nossos filhos, né? Você pai, você mãe, precisam dar aí a orientação para o seu filho, ver o que ele está vendo. Não tenha medo de ficar antipática e de ser considerada uma mãe vigia. O pai também. Conversem entre si para que tenha uma harmonia nas coisas que são proibidas por ambos, porque tem muito disso, isso é educação de filhos, né? A mãe proíbe e o pai permite. Aí, quem é que vai ser sempre o bom e que a criança vai procurar? O pai. E, às vezes, infelizmente, esse pai é o abusador. E aí, como é que fica? Não estou dizendo que todo pai é abusador, mas estou falando de dados
públicos, 80% acontece dentro de casa. E um percentual elevado são pais, padrastos, né? Então, a gente precisa observar para não criar oportunidade dentro da nossa casa de sermos violadores dos direitos de crianças. Uma das perguntas que estão aqui é: o contato sexual com uma mulher adulta, de uma mulher adulta com um menino adolescente, configura abuso sexual? O adolescente, então, ele já tem mais de... Teria que saber a idade, né? 13 anos, né? Porque até 14 né? Estupro. Se ele tem 13, sim, né? Se ele tem 14 e não teve violência, porque aí passa a ser o estupro, aí já não é o vulnerável. A partir dos 14, ele já tem a idade do consentimento. Isso é para o menino e para a menina, né? E aí, se teve a violência, ou se estava vulnerável, estava dormindo, estava dopado, embriagado, é estupro. Mas se foi consensual a partir dos 14, sem violência, não é estupro. Aí precisava ter mais dados para responder de maneira mais assertiva. 16 anos. 16 anos, e foi voluntário ou teve violência? Ou grave ameaça? Eu acho que a senhora poderia falar os dois, né? Se é voluntário. Então, se foi voluntário, um namoro, digamos assim, né? E não teve oferecimento de bens. É que tem muitas nuances aí. Já tem aí uma jurisprudência dizendo que quando há oferecimento de bens, ainda que seja voluntário, é o sugar baby e a mama sugar, né? Que tem esse negócio aí. Uma pessoa, tipo, mulher de 50 anos namorando um menino de 18. E ele já é maior, mas se tem oferecimento de coisas para ele, se tem benefícios materiais, e fica claro isso, pode ser considerado aí um abuso. Né? Mas se teve violência, foi obrigado, aí é estupro mesmo, não tem dúvidas. Tá? E principalmente quando esse adolescente ele tem alguma incapacidade, né? Sim, isso sem dúvida. Se ele é PCD, se até o espectro autista e tudo mais, pode ser configurado sim, tá? Mas aí precisa da prova, precisa dos detalhes. Eu não gosto muito de falar em tese, assim, porque às vezes faltou falar algum detalhe que muda a situação, né? E aí eu preciso conhecer os detalhes. Mas o principal teve violência a partir dos 14. Se teve violência, foi estupro. Se foi consensual, não é estupro. Aí a gente precisaria ter mais detalhes para chegar a uma conclusão mais assertiva. A Sandra está falando ali que ela não concorda com esse selinho de isso é muito sério. Com os filhos, né? Porque abre o precedente, né, de que ela fica mais suscetível de gostar daquele carinho. Isso passa a ser um carinho para ela. A questão do síndrome de Estocolmo, ela fala exatamente sobre isso, né? Às vezes, principalmente este abuso que acontece dentro de casa, essa violência que acontece dentro de casa, ela não começa com a violência direta, né? Ela é crescente. A senhora quer falar alguma coisa sobre isso, doutora? Sim. Já aconteceu muitas vezes, em casos concretos, de pessoas, de crianças, na verdade, dizerem que só depois descobriram, porque começa com um carinho. Não começa com ele, o abusador, tocando na vagina, porque abuso sexual nós temos que falar das partes íntimas, né? Então não começa com o abusador pegando na vagina com força. Não é assim que começa com um carinho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que tipo de carinho que a gente faz no nosso filho, né? Então, vários relatos. Começou um dia que eu estava lá sentada assistindo desenho com ele. E ele começou a fazer carinho na minha florzinha. Aí, o entrevistador, por cima ou por baixo da calcinha? Por cima. Aí, como eu não fiz nada, fazia cosquinha. Ele perguntava se eu tinha cosquinha. E aí, quando eu dizia que tinha cosquinha, aí no outro dia ele veio e fez por baixo da calcinha. Eu fiquei com medo, mas não quis falar, porque não me machucou. E aí, é como a Amanda disse, aí vai a gradação. Aí, daqui a pouco, ele começa a introduzir alguma coisa na vagina da criança, e aí
já estamos aí com abuso avançado, né? E que realmente traumatizou. Então, o selinho, que parece um carinhozinho, pode avançar para outras coisas que não são boas. Agora, tem uma coisa que também tem acontecido muito, é a questão da sexualização muito precoce, né, doutora? E aí a gente vive num lugar com uma questão da vulnerabilidade alta nos municípios, aqui na capital também. E aí essa questão do crime que acontece dentro de casa, que os pais acham que não é nenhuma violência, na verdade não é crime, desculpa. A questão da violência que acontece dentro de casa, às vezes aquelas famílias que moram em casas pequenas, as famílias são numerosas e dorme todo mundo no mesmo cômodo. Aquele pai acaba, durante a noite, achando que os filhos estão dormindo, eles têm atos sexuais e, às vezes, muito alto, que dá para a criança ver. Essa criança acorda, ela percebe tudo, ela assiste tudo. No dia seguinte, essa criança leva para a escola. E, às vezes, essa criança tem 5 anos, está ainda na educação infantil ainda, e leva para essa escola. Acaba reproduzindo, dentro da escola, aquilo que ela viu o pai e a mãe fazer de noite. E, às vezes, o profissional não está preparado para esse ato sexual que essa criança acaba reproduzindo daquilo que ela aprendeu dentro de casa. A gente poderia falar um pouco sobre isso, porque acaba hoje. Eu tenho ouvido muito de muitos lugares. Hoje as crianças estão chegando muito sexualizadas muito cedo. Há uns gestos obscenos muito grandes na educação infantil, que são crianças de 5, de 6, de 4 anos, que levam isso para a escola. E que muitas vezes está relacionada por essa prática que os pais acabam fazendo dentro da sua casa, sem nenhum cuidado com essa criança não ver. Às vezes são os filmes que ele assiste durante a noite, é o vídeo que ele vê no celular, e ele acha que essa criança não está vendo, e ela está vendo, e depois ela reproduz isso na escola, com o seu coleguinha, e acaba criando toda uma situação dentro da escola. Isso é muito grave, de fato. Para o teu primeiro relato. Os pais fazendo o que eles podem fazer, porque eles são casados, mas é uma família pobre, que todos moram numa casa pequena e todos dormem no mesmo quarto e, às vezes, na mesma cama, né? É interessante tomar cuidado. Você ser pai e mãe não é tão simples assim. Se você tem filhos, você tem que proteger os teus filhos das tuas próprias condutas que são inadequadas para eles. Você está certo de ter a relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, mas não na frente dos seus filhos. Aí vocês vão ter que procurar. Isso é quase um aconselhamento familiar que eu já estou fazendo aqui. Um ambiente mais reservado, ou no momento que as crianças não estão ainda dormindo na cama, porque tem também... Eu não vim preparado para dizer quem é o pesquisador e quem é... Mas você sabia, eu li certa vez, que até criança estando dormindo, perto dos pais que estão fazendo o ato de amor, o ato sexual, a criança tem algum tipo... Porque durante o sono você assimila as coisas. Você pode ter algum tipo de ativação hormonal, alguma lembrança, como se fosse o teu sonho, que gera alguma coisa em você durante o dia, a criança vai reproduzir. Às vezes o som que ela ouviu, né? Às vezes querer chegar o menino numa escola, na hora de brincar, se deitar em cima da coleguinha, porque viu aquilo, não sabe, ele não está sabendo o que é aquilo, mas ele, como você diz, reproduzindo o que está na mente dele. Então, ser pai é difícil, minha gente, porque eles estão olhando a gente o tempo inteiro, até quando não estão, quando estão dormindo. E aí a gente precisa ter o cuidado para não disponibilizar, ligar a chavinha do sexo, da atividade sexual na cabeça da criança, porque ela ainda não está preparada, ela está no momento de assimilar ainda o que é ser criança, o brincar, né, o estudar, o descansar, o ter aquele momento do ócio da criança e não ficar acompanhando coisas do adulto. Realmente, eu diria, crianças sexualizadas, crianças adultizadas, crianças já que a gente acha, às vezes a gente acha até bonitinho, né? A criança que já quer ser igual à mãe. Aí ela vai lá, coloca o sapatinho alto,
coloca o batonzinho, aí quer pintar a unha. É bonitinho mesmo, às vezes a gente até deixa, mas tem que explicar. Tá bom, minha filha, isso é só uma brincadeirinha, mas você é criança, lembra? Você ainda não é um adulto, porque, acreditem, o abusador usa isso a favor dele. Olha, você já é tão lindinha, você já pinta a unha igual a mamãe, né? E aí começa a conversa que você já é igual a mamãe. E aí, antigamente, não tinha isso. Nós vivemos num outro mundo hoje, em que realmente o abusador procura gatilhos na criança para dizer a ela que ela já pode fazer aquilo. Porque se ela já pinta a unha igual a mamãe, ela já pode receber um carinho igual a mamãe. Né? Então, tem que ter muito cuidado. E, doutora, aqui estão perguntando também sobre essa questão de um adolescente de 13 anos que fica grávida de um adolescente de 14. Isso é crime? Pois é. Isso aí, a jurisprudência ainda não tem uma definição. Vou lhe falar a questão aí. Se foi consensual, porque você vê, não tem diferença muito de idade. Né? Ela tem 13 anos, em tese foi estupro. Seria, na verdade, um ato infracional, porque ele é um adolescente, o menino. Ele responderia por um ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, que ela é menor de 14. Mas o que eu tenho visto é que a maioria dos juízes não condenam, não. Né? Depende, vai lá, vai para a prova, verifica isso, às vezes a família já está acompanhando, se instaura o procedimento na delegacia e chega lá no juiz competente e ele vai analisar lá caso a caso. Né? Mas, assim, a princípio, pelos dados que eu tenho aí, seria um namoro, né, precoce, que gerou um filho, mas desde que tenha sido consensual. Se o menino usou de violência, ele responde sim por ato infracional, análogo ao estupro de vulnerável. Mas se foi um namoro, como está escrito aí o juiz que receber esse procedimento vai aplicar, né, o bom senso, vai colher atrás ali das informações e acredito que vai dar uma questão aí realmente de namoro precoce. Eu acho que é isso, né, doutora? Eu acho que foi um bate-papo bem bacana. Nós tivemos uma participação muito grande aqui dos municípios que estão participando, estão falando, estão colocando seus posicionamentos, fazendo suas perguntas. E eu acho que o mais importante é que essa campanha ela seja contínua, né? Ela chegue em todo lugar. E uma das coisas que a gente pede é que quem está lá no município efetive esse papel de rede. Participe junto, esteja junto, construa essa rede de proteção de crianças e adolescentes. Porque não é, como a doutora Diná falou, não é uma ação isolada, não é só o judiciário que faz a parte dele, não é só a saúde, só a educação. É uma ação conjunta, para que a criança tenha uma proteção integral, precisa da sua ação conjunta. Eu devolvo a palavra para suas considerações finais. E agradeço já esse momento de diálogo, de informação que a gente leva até os municípios. Eu quero agradecer muito por ter tido a oportunidade de falar com todos vocês. Fui juíza no interior por muitos anos, né? Quase 15 anos. É muito difícil. Nós temos aí uma gama de situações de vulnerabilidade, de carências, né, que o nosso munícipe interiorano tem. Vocês são pessoas que se dedicam, que fazem o melhor de vocês, que procuram capacitação, que estão aqui, né? Qualquer dúvida, tem essa estrutura maravilhosa aí, né? Que eu tenho visto do SEDCA. Meu abraço para a Alcione, que é uma pessoa assim, super disponível, que está sempre ali também. Um prazer ladear com o Meg Rocha, com essa sua obra maravilhosa. Meg, parabéns, eu li, viu, e tão delicada, tão perfeita, para lidar com esse tema tão dolorido, tá? Então, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer essa obra da Meg, vale muito a pena. Amanda, muito obrigada, tá? A gente está aí participando. Eu sempre falo, né? E é importante deixar essa colocação aqui, que o juiz ele não participa do enfrentamento, né? Todos nós sabemos. O juiz ele tem que ser ali isento, ele tem que estar esperando as provas
e aplicar a lei conforme aquele processo. Mas ele é instrumento de informação, de pacificação social, de levar a todos o que diz a lei. Todo mundo que passa pela minha audiência, pela minha sala de audiência, eu instruo, eu converso, né? E eu tenho essa oportunidade aqui, dada pela SEDUC, pelo governo do Estado do Amazonas, como uma oportunidade de ser instrumento de informação a todos vocês da rede, aos familiares que quiserem também considerar o que eu falei, né? Porque aqui eu não estou como juíza, eu estou como alguém que atua. Eu tenho meu conhecimento de juíza, mas eu estou como alguém que atua junto à rede como informação, porque não foi me trazido nenhum caso concreto para eu aplicar na minha competência. Então, eu quero deixar claro isso, porque é importante, sim, que o juiz esteja perto da rede, até para dar as informações e orientações, como eles têm perguntado, como fazer, né? Como atender, como preparar o processo para poder chegar lá. Então, essa oportunidade é valiosíssima e eu estou sempre à disposição para somar com vocês que fazem esse brilhante trabalho. Meu abraço. Eu queria convidar, estender o convite agora, para no dia 18 de maio, toda a rede de proteção daqui de Manaus vai estar lá no Espaço Zezinho Correia, a partir das 8 da manhã, com a meninada, porque o dia 18 de maio é o dia que a gente diz que a gente protege. Né? Então, a gente não coloca as crianças na rua para caminhar. Aqui, há alguns anos, a gente coloca as crianças para proteger. É um momento que elas brincam, que a gente fala sobre a questão da proteção, da prevenção, sobre as violências. Então, toda a sociedade está convidada a participar no dia 18 de maio, lá na Ponta Negra, no Espaço Zezinho Correia, a partir das 8 da manhã. E vocês também estão convidadas. E no dia 4, 5 e 6 de junho, na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer aquele seminário que todos os anos a gente faz, que é um ato que faz parte da agenda do Comitê Nacional. Então, é o ato de formação. A doutora Diná também vai estar lá conosco, a Meg também vai estar conosco. E nós vamos fazer esse momento. Esse ano são 3 dias de seminário, porque no último dia a gente vai ter o Ministério da Saúde, com 3 representantes aqui do Ministério da Saúde, falando sobre a proteção de criança em todas as fases da saúde. Então, a gente chama a atenção de todos os ACS, dos médicos, de todo mundo da rede da saúde, mas toda a população, para ir conosco, 4, 5 e 6, falar sobre proteção de crianças e adolescentes. Então, a doutora Diná vai estar ali, junto com vários... Eu acho que eu posso falar uma vara completa que vai estar ali. A doutora Diná, o promotor, o defensor, a entrevistadora, que vão falar sobre a vara, como é que ela atua hoje. E aí é importante que todos os municípios que vão estar vão compreender melhor como é que a gente pode trabalhar isso dentro do município. Além disso, vai ter aqui o Giliade, que é o representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que vai estar falando do panorama dessa questão da política de atenção para as vítimas de violência. Nós vamos ter também uma mesa que é extraordinária para nós e que a gente começa a discutir agora, que é uma mesa que vai falar sobre masculinidade. E aí a gente compreendeu, ao longo desses anos, que a gente precisa agora conversar com os meninos, com os homens, mas que a gente precisa conversar com a meninada masculina a partir da primeira infância, deste cuidado. Porque ninguém nasce abusador, se torna abusador, né? Então, a gente precisa começar a conversar com os meninos sobre a questão do não. É não, dessa questão de cuidado, da questão do poder, que não tem nenhum poder sobre o corpo de ninguém. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, e, nesse seminário, a gente tem uma mesa com alguns pesquisadores que estão agora discutindo a questão da masculinidade. Então, vai ser um seminário, como sempre, muito grandioso, de muita informação, e que a gente espera contar com a presença de todo mundo no seminário. Muito obrigado à SEDUC por este espaço, muito obrigada ao Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, na pessoa da presidente Alcione, e muito obrigado ao Comitê Estadual
do Amazonas, na pessoa da irmã Michele, que vem trazendo essa temática e essa discussão. E eu convido toda a rede para participar desse mês, que a gente tem que fazer bonito, proteger as nossas crianças. Esse é o grande lema da campanha, não é só uma florzinha no peito, mas é faça bonito, proteja nossas crianças. Então, muito obrigada e um bom evento para todos.